nós vamos fazer contato com o professor Wagner Ribeiro, que é do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner, bom dia. Prazer voltar a falar com o senhor. Prazer é meu, Rafael. Bom dia quem nos acompanha. Vamos falar sobre os focos de queimadas registradas na Amazônia Legal, que em maio deste ano teve um crescimento de 40% quando comparado com o registrado no mesmo mês de 2020, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A situação continua cada vez mais grave, apesar de todo o discurso que o presidente Jair Bolsonaro tenta passar para a comunidade internacional. Os dados mostram justamente o contrário, né, professor? Como é que a gente avalia essa situação? Muita preocupação, né, Rafael? A gente observa um crescente no desmatamento. Cada mês nós temos um novo lamentável recorde de aumento do desmatamento, o que compromete claramente, né, o discurso feito pelo presidente Bolsonaro, por exemplo, agora no mês de abril, na cúpula do clima convocado pelo Joe Biden, por exemplo. O prejuízo para a sociedade brasileira é extraordinário. Nós sabemos que a perda da biodiversidade afeta claramente os serviços ambientais e ecossistêmicos, né? Um dos efeitos certamente pode ser associado já a essa seca bastante aguda que nós estamos tendo no sul e sudeste do Brasil. É evidente, nós já falamos isso várias vezes, esse é um argumento que vem dos anos 80, só do século passado, o famoso rio voador. Esse volume de água extraordinário que é produzido pela própria Amazônia, ele acaba sendo transportado, né, até a Cordilheira dos Andes, se volta à esquerda e chega até aqui o sul-sudeste. Nós estamos assistindo, inclusive, a diminuição das chuvas. É claro que há outros fatores associados, não é apenas esse, mas esse é um elemento que deve ser já lembrado e pode ser claramente, né, associado a esse problema do desmatamento elevado. A perda da biodiversidade também traz prejuízo no curto e médio prazo. Nós sabemos que o Brasil poderia fornecer aí insumos, fontes de energia, novas fontes de alimento, enfim, novos remédios, né? E ao invés disso, estamos perdendo esse acervo de informação genética, que é muito importante, que coloca o Brasil numa posição de destaque, pensando em termos aos demais países do mundo. São só 17 países megadiversos no planeta. Afeta também as comunidades originárias que vivem nessas áreas. E há um dado novo nesse levantamento realizado recentemente, é que, além das invasões em terras devolutas, né, em florestas devolutas, foi detectado também um aumento, Rafael, isso gera preocupação, em áreas privadas, né? Justamente nessa área de expansão vinculada aí ao achatamento da ligação entre Manaus e Porto Velho. Então, isso traz muita preocupação, porque nós estamos falando de uma das áreas mais bem preservadas da Amazônia brasileira, e o foco que está sendo gerado lá, os focos, na verdade, que estão sendo identificados lá, podem confirmar aquilo que nós já sabemos, que uma estrada ela é, de verdade, uma fonte de ingresso, né, de atividades produtivas que acaba, de certa maneira, agravando o desmatamento. Então, tudo isso já foi pensado, já foi dito, né, já foi discutido, mas nada disso é levado em conta, infelizmente, pelos gestores atuais. A gente assiste, então, a cada mês, um recorde de desmatamento, lamentavelmente, afetando aí as comunidades locais, mas, insisto, também o resto do país, porque nós temos aí serviços ambientais e ecossistemas que não são fornecidos. E um agravante, né? Nós estamos ainda começando o período de queimada, né, Rafael? Isso também é algo que está trazendo muita inquietação. Nós sabemos que esse período vai até setembro, agosto, setembro desse ano. Se já está assim em maio, como estará quando chegarmos em agosto e setembro, por exemplo, né? Então, é de fato um cenário muito preocupante e que, lamentavelmente, nós não vemos aí ações do governo para coibir, para combater esse tipo de desmatamento, infelizmente. Além de não coibir, não combater, o governo ainda, de uma certa maneira, estimula. Vamos lembrar do projeto, né, do licenciamento ambiental. Sempre lembro do Ricardo Salles falando de passar a boiada, aproveitar esse momento, o que deve agravar em muito essa situação, não, professor? Sem dúvida, veja, nós temos o projeto de flexibilização do licenciamento ambiental, tem também a famosa PL da grilagem, né, que estava em discussão ontem na Câmara, não sei, não pude acompanhar, não sei se foi votado ou não, que, entre outras questões, ela flexibiliza a fiscalização, né, até 6 módulos rurais. O proprietário declara simplesmente que não está desmatando e não vai ser fiscalizado, o que é algo realmente muito preocupante. Nós sabemos que o módulo rural ele varia de acordo com o ecossistema, né, que ele está localizado. No caso da Amazônia, é de fato uma área muito expressiva, muito grande.
Isso tudo está sendo aí associado, né? Olha que coisa curiosa, né? A diminuição de funcionários do INCRA, de funcionários do ICMBio, do IBAMA, enfim. Isso mostra que o passar a boiada, né, ele está sendo muito bem conduzido, eu diria, infelizmente, né? Primeiro você esvazia as instituições, depois você argumenta, olha, como não tem gente, vamos então tirar a obrigação da fiscalização em loco, né? Já que não tem pessoal para fazer isso. Vamos fazer por imagem satélite. A imagem satélite é eficiente? Sim, mas nós sabemos que em algumas situações pode haver sombreamento, né? Pode haver nuvens, e a partir daí você não consegue detectar efetivamente o que está ocorrendo no terreno. E tem outra questão mais séria ainda, né? Quando você tem conflito, só a visita do técnico no local, e eu sou geógrafo, falo isso com muita tranquilidade, nós sabemos a importância da visita técnica do trabalho de campo, você vai conseguir detectar, Rafael, por exemplo, quem chegou primeiro na Terra, e teria direito, então, à propriedade, à posse da terra. São questões que tudo isso tem que ser entendido, né, nesse bojo, nesse contexto amplo que o passar a boiada também foi sintetizado pelo ministro, né, infelizmente, eu diria. E aí a gente acaba assistindo, então, esse conjunto todo refletindo indicadores lamentáveis de desmatamento e de queima da floresta do Brasil hoje. Apesar do pouco caso que o governo federal demonstra com essa questão, professor, a gente sabe que a comunidade internacional continua muito atenta ao que vem se passando aqui no Brasil com relação à preservação da floresta, aos cuidados ambientais. Diante desse quadro, o senhor acredita que toda aquela ajuda que foi prometida pelos países mais ricos do mundo, enfim, no sentido de preservar, ajudar o desenvolvimento sem destruir a floresta, ele vai ser cancelado enquanto o governo Bolsonaro continuar nesse diapasão de destruição? Não há dúvida, Rafael, porque nós sabemos que entre as consequências, eu estava dizendo das consequências na escala local e escala nacional, mas na escala internacional nós temos aí o aumento da emissão de gás de efeito estufa, né, que faz com que nós tenhamos aí o agravamento do aquecimento global. E hoje uma das pautas internacionais, né, da ordem ambiental internacional é sem dúvida o combate ao aquecimento global, e o Brasil, que era um país que tinha um modelo, né, de uso da floresta, é preciso dizer, né, sustentável, onde por meio de pactos envolvendo o setor produtivo, envolvendo aí proprietários de terra, envolvendo setor de comércio, nós conseguimos durante algum tempo, né, até 2013, reduzir bastante o desmatamento, mantendo a atividade. Isso tudo se perdeu, né, infelizmente, e especialmente nos últimos 2 anos e meio, enfim, a gente tem aí esse cenário bastante duro. E aí não há dúvida, não é, que a credibilidade do país cai por terra e, evidentemente, que o recurso que estaria destinado vai ser suspenso. Eu não tenho dúvida que, infelizmente, é o que vai ocorrer, com prejuízos ainda maior, né, para a população brasileira, em especial para quem vive nessas áreas que necessita de apoio para fazer com que a sua atividade ela ganhe algum tipo de sustentação econômica e financeira também, né? Nós sabemos que isso é possível. Já existem vários estudos, o professor Carlos Nobre tem coordenado trabalhos muito importantes nessa direção. Antes dele, a professora Berta Becker, a falecida professora Nelly Mello, enfim, não falta literatura, Rafael, de qualidade, produzida por brasileiros, que mostra que é possível, sim, manter a floresta em pé, apoiar as comunidades que lá vivem e, a partir daí, ter essa associação entre produção e serviços ambientais e ecossistêmicos. Então a gente fica aqui nessa torcida, que é o que nos resta, além de expor e denunciar tudo o que vem acontecendo, uma coisa que o senhor já ressaltou, não, professor, a possibilidade do país voltar a enfrentar um apagão elétrico em função da baixa capacidade acumulada nos reservatórios e essa situação, como o senhor também já apontou aqui, os rios flutuantes, né, os rios aéreos, podem ainda contribuir ainda mais para essa situação que pode agravar, lembrando mais uma vez, ainda com a situação da pandemia no Brasil, só falta agora a gente também não ter eletricidade, né, professor? Eu fico imaginando o risco que isso pode causar também em unidades de saúde, em hospitais que precisam da eletricidade para manter os seus pacientes cuidados. Muito bem lembrado, Rafael. Nós sabemos que o modelo de produção de energia no Brasil é basicamente pautado na hidrelétrica, né? Sem chuva não tem acúmulo de água, não tem acúmulo de água, você não tem geração de energia. Associado a isso, nós temos aí a pauta de privatização da Eletrobras, que pode tornar ainda mais difícil o cenário, né? E tem uma questão também associada à própria pandemia, né? Nós sabemos que uma das fontes de contaminação e de surgimento de contato com novos vírus, não surgimento dos vírus, mas do contato com os vírus, é justamente o desmatamento, que faz com que nós tenhamos a diminuição das áreas de circulação de espécies, enfim, que vivem nessas áreas, e aí o contato conosco, né, com a espécie humana, trazendo aí
inclusive fontes, infelizmente, de novas contaminações, eventualmente novas pandemias. Então você imagina o cenário, né? Menos energia, falta de água, aumento de risco de pandemia, e tudo isso é negligenciado pelo governo em plena conjuntura, né? Vamos falar de Copa América, falar de futebol, enfim, é assustador realmente o cenário. A gente às vezes tenta imaginar uma situação tão catastrófica, né? E eu confesso que não seria tão criativo para chegar num quadro como estamos hoje. É realmente muito preocupante, mas felizmente há resistência, há sim, hoje, mobilização. Tivemos uma manifestação importante alguns dias atrás, teremos outra em breve. Acredito que isso tudo vai ganhar força, vai ganhar peso, nós vamos conseguir virar esse jogo, sim. Vai ser difícil, é uma batalha dura, persistente, que tem que ser longa, inclusive, né? Mas teremos condições, sim, de virar esse quadro. Perfeito, com essa mensagem de esperança, a gente agradece aqui a participação do professor Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço, prazer voltar a falar com o senhor e até uma próxima oportunidade. E aí, de verdade, eu sempre fico torcendo, aliás, a gente vem falando isso já há mais de um ano, quase 2 anos, né, professor? De falar de coisas melhores, mas infelizmente são sempre ataques ao meio ambiente e à situação que a gente vive no país. Muito obrigado de qualquer maneira. Até a próxima, Rafael. Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.